Boa noite. Boa noite. Vamos iniciar a nossa formação de hoje no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha. Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos pecados, filhos de Eva, desvalo de lágrimas. Eia, pois, advogada-nos, esses vossos olhos misericordiosos a nosso ouvir, e depois deste despeito, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Hoje eu vim falar para a gente sobre os efeitos da nossa consagração à Virgem Maria. Boa noite. Boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Qual é os efeitos dessa consagração na nossa vida? A primeira é o conhecimento e o desprezo de si mesmo. O que seria isso? Esse conhecimento e desprezo de si mesmo. Quando nos entregamos à Santíssima Virgem, através dessa consagração, ela nos auxilia nesse conhecimento de quem realmente nós somos. Porque quem mais, além da Santíssima Virgem, sabe dos mistérios de Deus? Porque ela participou dos mistérios de Deus, da encarnação de Jesus Cristo. Então, pela intercessão dela, ela nos eleva a essa participação com Cristo, a ser mais conhecedores do mistério de Jesus, do mistério de Deus em nós. E participando desse conhecimento, nós sabemos realmente quem nós somos. Nós começamos a entender de fato o porquê que nós estamos aqui, o porquê que nós fomos criados, toda a criação, realmente a nossa natureza, nosso ser, e tudo aquilo que Deus foi construindo. Porque a Virgem Maria, sendo a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi dada as graças por Deus, porque ela tinha essa intimidade com Deus. Se a gente for parar para pensar, a Virgem Santíssima, ela tem muito mais intimidade com Deus do que os próprios anjos. Então, de toda a criação, quem mais se aproxima da Santíssima Trindade? A Virgem Santíssima. Então, quem mais poderia nos guiar nesse mistério de conhecimento, de conhecer a nós mesmos, do que a Santíssima Virgem? Então, é por isso que São Luís Maria Grimond de Montfort nos recomenda essa consagração. E esse é um dos efeitos do conhecimento de si mesmo. Nos conhecer, saber na profundidade realmente quem nós somos. Porque essa é a dúvida que sempre paira no coração do homem. E aí, quando nós não somos verdadeiramente catequizados, aí a gente vai por um outro caminho. E a gente vai lá e entra lá no mito da caverna. A gente acha que nosso ser, entender quem somos, de onde viemos e para onde nós vamos, está lá dentro do mito da caverna. Quem lembra aí das aulas de filosofia na escola? Não é? Então, através desses efeitos, a gente vai passando a saber realmente quem nós somos. Como, se eu não me engano, acho que está na carta aos Hebreus, ou não, me deu um branco aqui agora. A nossa vida está escondida em Jesus Cristo. É isso que diz o autor da carta. A nossa vida está escondida em Jesus Cristo. Quem gerou Jesus Cristo? Quem está mais próximo de Jesus Cristo? A Virgem Maria. Então, o efeito dessa consagração nos eleva a ter esse conhecimento mais profundo de quem realmente nós somos. De como criatura, como filhos de Deus, como batizados, como povo de Deus. E conhecendo a nós mesmos, a gente passa para a segunda coisa, que é o quê? Desprezo. Mas como assim? A gente vai nos desprezar? Não. Sabendo realmente quem nós somos,
nós vamos entender que em nós a única bondade que existe é Jesus Cristo, nada mais. Nós vamos entender que quando nós fazemos algo que é bom, não foi por mérito nosso, ou porque em nós existe uma bondade, não. Porque por conta da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós fizemos algo de bom. São Paulo mesmo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Por quê? Porque por conta do pecado, nós temos a nossa natureza decaída. Por conta do pecado, nós somos inclinados ao mal. Se a gente quiser bater o pé firme e falar assim: não, mas eu não concordo, então eu falo assim: meu irmão, então você não concorda com a igreja. E você não concordando com a igreja, você não concorda com o que Cristo ensinou. Porque o que a igreja prega é aquilo que Cristo ensinou aos seus apóstolos e que foram passados de geração em geração. Magistério da igreja, tradição apostólica. Então, quando nós conhecemos a nossa natureza, primeiro, nós somos filhos de Deus. Só que existe o quê? Uma imperfeição na nossa natureza. Foi porque Deus fez a gente perfeito? Não. O pecado fez isso em nós, essa inclinação. E então, por que a gente precisa, então, nos recorrer a essa consagração à Virgem Santíssima? Primeiro, conhecendo realmente quem nós somos, nós começamos a nos desprezar no que sentido? Em que se eu acho que eu sou digno de oferecer algo a Deus, estou errado, não, nós não é digno, nós não somos dignos. Tudo aquilo que é nos dado, todas as graças concedidas, nós temos que entender que é por mérito de Cristo. Se hoje alguma graça é derramada sobre mim ou sobre você, sabe quando a gente vai lá e faz um ato de piedade, quando a gente começa a rezar, quando a gente faz um momento de adoração, participa da Santa Missa e a gente pede uma graça? A gente não alcançou porque, nossa, Jesus olhou para nós assim e falou assim: ele merece, ele rezou tão bonitinho. Ele foi tão devoto. Não. Esses atos são apenas para alimentar a nossa fé, para nos elevar à presença de Deus. Mas se foi nos concedido a graça que nós pedimos naquele momento, foi por conta dos méritos de Jesus Cristo. Então, entender que nós precisamos desprezar nós mesmos é entender que o que nós podemos oferecer a Deus, o que nós temos para oferecer a Deus. Então é por meio da Santíssima Virgem que nós conseguimos primeiramente apresentar a Jesus, e aí através dos méritos de Jesus Cristo que nos é concedido. Então, entender primeiramente que esse desprezo não é fazer pouco caso de nós, não é fazer pouco caso de você, não é falar assim: eu vou lá mesmo. Não é assim dessa maneira, mas é entender que, peraí, o mal que eu não quero fazer eu faço, e o bem que eu quero fazer eu não faço, como diz São Paulo. Então, eu preciso de quê? Eu preciso da Virgem Maria. Eu preciso recorrer a essa consagração, para que as coisas que sejam elevadas a Jesus Cristo, ela não seja manchada pela minha vaidade. Quem que uma vez praticou algo de bom, depois se sentiu orgulhoso? Aí você já manchou a sua obra que você fez. Você fez com tanto carinho, com tanto amor, mas você se orgulhou, ainda mais se você foi elogiado, você manchou mais ainda. Porque dentro do seu coração cresceu o quê? O orgulho, a vaidade, a vanglória. Mas o que de mal tem nisso? Então a gente não pode nos orgulhar de nada? Não. Porque pela nossa natureza, a gente sempre mancha a boa obra. Pela nossa natureza, a gente sempre vai deixar alguma mancha. Porque mesmo que lá no fundo você fez com uma boa intenção, mesmo que lá no fundo você fez querendo realmente fazer o bem para Deus, mas em algum momento um pontinho de orgulho cresceu, de vaidade, e aí a gente mancha aquilo que a gente poderia ter oferecido a Deus, sem a mancha. O segundo efeito dessa consagração Maria, ela participa, a participação da fé de Maria. Olha para você ver. Maria, a gente costuma falar assim que Abraão é o pai da fé, por conta do testemunho de Abraão no Antigo Testamento.
mas não houve ninguém com uma fé maior do que a Santíssima Virgem Maria. A gente precisa entender isso, por mais que nós chamamos de Abraão, né, do pai da fé, mas não houve ninguém. Tanto que quando Jesus, depois de ser crucificado, ele é colocado no sepulcro, a gente vê no Evangelho narrado que correm as mulheres lá para ir no túmulo. O que elas queriam fazer? Elas queriam lá ungir Jesus com os perfumes e tudo mais, né? E aí quando elas chegam lá, Jesus não está. Por quê? Porque no coração delas não tinha fé, elas acreditaram que Jesus morreu mesmo. Depois vai chamar os apóstolos, e aí quem vai? Pedro e João. Pedro e João correm para ir lá. Por que eles foram lá? Porque eles ainda não tinham fé suficiente, eles precisavam ver realmente. E aí, para e raciocina comigo. Por que a Virgem Maria não foi? Que mãe desnaturada é essa que não ia junto com as mulheres ungir seu filho? Porque no coração da Santíssima Virgem a fé permaneceu. Ela sabia que o seu filho estava lá, ela ia lá fazer o quê? Ela ia lá fazer o quê? Então a igreja é tão bela que ela diz que nesse tempo, nesses dias que Jesus foi morto, e ressuscitado, a fé permaneceu apenas no coração de uma pessoa, da Virgem Maria. Maria foi a única pessoa que conservou a fé na face da terra nesse dia. Olha para você ver isso. E aí então, quando nós nos entregamos à Santíssima Virgem, nós participamos dessa fé. E a primeira coisa dessa fé que a Virgem Maria nos dá é uma fé pura. O que é essa fé pura? É a fé de desapegar-se do mundo. É uma fé a qual nós fazemos aquilo que o autor da carta diz: buscai as coisas do alto. A nossa fé está tão firme junto com a Santíssima Virgem que nós compreendemos, e aí nós voltamos lá no início, o conhecimento de si mesmo. Nós já entendemos que nós somos apenas estrangeiros nessa terra. Nós somos filhos do céu, nós somos cidadãos do céu. Nós não pertencemos a essa terra, nós estamos aqui só de passagem, nós é peregrino. E aí essa fé pura da Virgem Santíssima faz fomentar isso no nosso coração. E aí a gente vai entendendo que o quê? Buscai as coisas do alto. Nós começamos a suspirar, nós começamos a desejar as coisas do alto, como diz o salmista, assim como a costa suspira pelas águas, assim suspira a minha alma. Então assim, o nosso coração, a nossa alma, ela vai suspirando por Deus. Na verdade, o nosso coração ele já suspira por Deus, nossa alma já suspira, porque como diz Santo Agostinho, nós somos criados por Ti, para Ti, o nosso coração não descansa enquanto não repousar em Ti. Só que por falta dessa fé da Virgem Santíssima, nós achamos que o repouso do nosso coração ele vai estar na consumação dos nossos sonhos. Começamos a depositar que a realização da nossa vida, a verdadeira felicidade que vamos encontrar nessa vida, ela vai estar simplesmente resumida no alcançarmos os nossos objetivos aqui na Terra. E então a gente acha que vai ser no nosso matrimônio, na nossa vida profissional, ou então em algum hobby, e aí a gente não consegue ser plenamente realizado. Não sei se vocês viram, mas essa semana eu vi uma entrevista de um jogador de futebol que ele ia tirar a sua vida. Ele ia tirar a sua vida. Eu acho que ele era até jogador do Cruzeiro, eu não estou me recordando o nome dele. E eu sei que ele ligou para os seus amigos, de clube, e falou assim, ó. E aí um foi lá correndo atrás dele, para impedir que ele fizesse isso. E aí a pessoa que estava fazendo o vídeo, eu não me recordo se era até o próprio amigo dele ou se era outra pessoa, falava assim: olha o que a falta de Deus faz no nosso coração. O Alisson, ele era, não sei se era o Alisson mesmo, ele era casado, tinha uma família bonita, realizou o seu sonho porque ele queria ser jogador de futebol, ele era um jogador de futebol.
e por conta da sua profissão, realizando seu sonho, era extremamente bem de vida, né? Fala de situação financeira. Então, o que faltava para esse jogador de futebol? O que faltava para ele? Se ele tinha uma família bonita, se ele realizou o seu sonho de criança, se materialmente não lhe faltava nada, o que faltava no coração dele? É porque ele achava que nessas coisas ele encontraria a sua alegria. E é o que nós também erramos. É o que nós nos enganamos, achando que assim nós encontraremos a realização e o sentido da nossa vida. Não é. Como diz Santo Agostinho, nosso coração só vai repousar enquanto encontrar a Ti. Então, o coração dele ele só vai encontrar o sentido de toda aquela beleza que ele tem, da conquista do seu sonho, da família linda que ele tem, quando ele entender que Deus é a centralidade e é Deus que dá o sentido à nossa vida. Que nós estamos aqui por um motivo, uma missão, que é voltar para a casa do Pai. Então, e Deus nos presenteia. Preste atenção. Uma pessoa quando está em viagem, né? Todo mundo que já fez alguma viagem, nem que foi curta. Vamos supor, a gente vai sair daqui, vamos fazer uma viagem bem curta. Nós vamos ir para Bocaiúva, 40 minutos. O que você vai apegar daqui até Bocaiúva? Você vai segurar que você não vai largar? Nada. Você só vai pegar o carro aqui, lá para Bocaiúva e voltar. Pronto. É a mesma coisa. Aqui nós estamos aqui de passagem. Nós viemos aqui, mas nós temos que retornar para a casa do Pai. Mas só que Deus é tão maravilhoso que o que Ele faz? Ele nos dá presentes. Dependendo da nossa vocação, com o matrimônio, Ele nos presenteia com uma família maravilhosa, o esposo ou a esposa, os filhos, para que nessa caminhada, nessa viagem que a gente está fazendo, nós temos companhia. Se chama uma pessoa à vida religiosa, tem suas irmãs ou seus irmãos de congregação. Se chama ao sacerdócio, tem a sua paróquia e os seus filhos espirituais. Então, nós não íamos precisarmos disso, nós não precisamos disso. Mas Deus é tão bom conosco que Ele nos dá esses lindos presentes. Presentes belos para nos ajudar e nos auxiliar a voltar à casa do Pai. Amém? Amém. Uma fé caridosa. Nós participando dessa fé de Maria, a nossa fé ela se torna agora por amor. Então, tudo aquilo que nós começamos a fazer, ele deixa o interesse, tira a conveniência e se torna tudo por amor. Nós não servimos mais a Deus, ou nós vamos para a igreja servir apenas esperando alguma troca. Não, eu vou servir porque eu servindo eu vou ganhar o céu. Não, eu vou servir porque se eu servir, né, o Padre vai gostar mais de mim. Não, eu vou servir porque eu servindo eu vou ganhar os benefícios da igreja. Não. Eu servindo, eu estou fazendo por amor, sem esperar nada por troca. Eu estou fazendo isso apenas por amor, como a Virgem Maria fez. Quando a Virgem Maria dá o seu sim, ela não fala assim para Deus que... Ela não pensa no coração dela, na verdade. Nossa, você é mãe de Deus. Você é melhor do que todas as mulheres. Ela fez um ato de amor. E se eu não me engano, né, eu ouvi dizer, não estou dizendo que realmente foi isso, né, e também isso não muda nada com o dogma de fé, né, mas apenas alimenta mais o nosso amor pela Virgem Maria. Eu ouvi dizer que a Virgem Maria sonhava em servir a mãe do Senhor, porque a Virgem Maria, né, como eu ia dizendo, ela era íntima de Deus, então ela sabia da palavra, ela sabia que viria o Messias, que seria o que ele ia vir e teria sua mãe, o Salvador. Então no coração da Virgem Maria ela sonhava em servir a mãe do Salvador. Olha a beleza da Santíssima Virgem, olha a beleza da fé daquela que era desapegada, daquela que servia por amor. Ela não queria status, ela não queria benefícios, ela não queria aquilo que servir com o intuito daquilo que poderia gerar para ela de benefício. Ela apenas servia por amor. Então, participando dessa fé da Virgem Maria, nós começamos a ser servos melhores, servos que servem a Jesus Cristo, não porque servindo a Ele nós vamos, né, se fomos comportados, né, no céu, não, mas vamos servir por amor,
por puro amor a Jesus. Não por aquilo que pode nos dar como benefício, mas simplesmente por Ele. Participando dessa fé da Virgem Maria, nós temos uma fé inquebrantável. Uma fé que diante das provações, ela não se abala. Quantos de nós aqui somos abalados por conta das provações? Qualquer coisinha que vem, nós já começamos a balançar na fé. E eu falo qualquer coisinha mesmo. Coisa simples. Talvez você vai embora aqui hoje, aí você escorrega, a moto sua cai, arranhou. E você já começa, Deus, por que você deixou eu fazer isso? Estou saindo do curso de consagração. Então você acha que não acontece? Acontece. Tantas pessoas que culpam Deus por coisas naturais na vida que acontecem. Né? Então, uma fé inquebrantável, como a de Jó. Né? Tudo soprou contra a vida de Jó. Tirou a saúde, tirou a família, tirou a riqueza. Jó permaneceu firme, porque tinha uma fé inquebrantável. Uma fé de Abraão, né? Que depois de ter recebido o filho da promessa, Deus vai lá e fala assim: agora você vai me entregar ele. Moço, mas como é que é isso? Mas foi lá oferecer. E por conta de oferecer, ele é chamado de quê? Pai da fé. Então, quando nós somos participantes dessa fé da Virgem Maria, nós temos essa fé inquebrantável como a dela, que maior do que todos, né? Ela que teve essa fé inquebrantável de estar lá diante do seu filho sendo crucificado, de quando o anjo apareceu para anunciar, ela aceitou, ela deu sim, ela confiou em Deus, ela confiou na palavra de Deus, e assim foi feito. Lembrando que na cabecinha dela, ela pensou de tudo o que poderia acontecer com ela. Peraí, mas eu sou prometida a um homem, sou prometida a José, como é que eu vou aparecer grávida do nada? Vou ser apedrejado, pode acontecer isso ou aquilo outro, o que José pode fazer comigo e tudo mais. Mas a Virgem Maria não confiou em Deus. Nada foi capaz de quebrantar a fé da Santíssima Virgem. Uma fé penetrante, como eu ia dizendo, no conhecimento de nós mesmos, a essa fé penetrante da Virgem Maria nos faz adentrar nos mistérios de Deus. Nos faz adentrar nos mistérios de Deus. Nós começamos a compreender mais todo o mistério de Deus. A gente começa a pegar a palavra e a gente começa a ler, a gente começa a entender, a gente começa a pegar aqueles livros difíceis, começa a ler e começa a entender tudo. A gente é assim como o Padre Léo. Quem que já viu a pregação do Padre Léo? O Padre Léo, ele falava de tanta coisa, não só da palavra de Deus, mas de tanta coisa da vida, que não deixa de ser o mistério de Deus, porque Deus criou tudo, a natureza. Então, a gente via que em Padre Léo ele falava algumas coisas assim, como assim? Por quê? Porque Padre Léo, ele era consagrado à Virgem Maria. Então, Padre Léo, a gente tem uma coisa que fala que se fala assim, uma ciência infusa, que é o quê? Uma ciência que é penetrante dentro de nós, dada por Deus. Né? Mas para isso a gente tem que estar em uma extrema intimidade, né? Assim como a Virgem Maria. Então, era um conhecimento que ia adentrando. E assim eu e você. Eu já passei por isso, eu não sei você, mas antigamente eu li as coisas e falei, não estou entendendo nada disso. Aí depois eu falei, mas agora eu estou entendendo. Então é assim, né? Essa fé da Virgem Maria que vai fazendo que nós conseguimos adentrar mais e mais nos mistérios de Deus e compreender os mistérios de Deus. Entenda uma coisa, se você hoje lê e não entende, se você hoje não consegue compreender algumas coisas, pode ficar tranquilo, não é porque Deus não quer que você saiba ou porque você é desprovido de inteligência, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com isso aqui, ó, fé, intimidade, né? É como
como o quê? É como se fosse uma chave de leitura, né? Às vezes a gente não precisa de uma chave de leitura para entender um texto. Para entender esse precisa da chave de leitura para entender um texto. É a mesma coisa. Para nós entendermos os mistérios de Deus, nós precisamos de uma chave de leitura. Qual que é a chave de leitura? É a intimidade. Então, através, né, desses efeitos da consagração Santíssima Virgem, nós recebemos essa chave de leitura. E outra coisa, uma fé corajosa. Nós somos tomados por uma coragem de nós fazemos coisas por Deus, para Deus e com Deus, sem pensar nas consequências. Como assim? Não é irresponsabilidade, não. Mas muitos, como o ato de Abraão, né, de entregar Isaac, da Santíssima Virgem quando entrega Jesus Cristo, né, de um filho quando fala assim para o pai e para a mãe: hoje eu estou me despedindo porque eu vou para o seminário. Ou de uma filha que fala assim: eu vou para o convento. Vai lá para vocês conhecerem as carmelitas, para vocês verem. Elas vivem enclausuladas, né? O pai e a mãe pode ver elas uma vez no mês. Um domingo, rapidinho, uma horinha e meia mais ou menos. E a filha fica lá a vida inteira. Se for chamado, né? Vocação, senão volta para casa. Mas se é a vida inteira, pensa, isso foi um ato de fé corajosa. Pensa você abandonar tudo por Jesus Cristo. Pensa o filho que abandonou tudo, né, e foi ser um sacerdote, né? Tudo por Deus. E da mesma forma os nossos atos, nós precisamos também dessa fé corajosa, de nós termos a coragem de renunciar a este mundo para poder seguir a vontade de Jesus. Entenda, por mais que na nossa compreensão as coisas parecem que estão no lugar, né? A gente acha que as coisas estão no lugar, mas não está. Aquilo que é fora de Deus está fora do lugar. O que não está em Deus está fora do lugar. Mas o mundo é atrativo. O mundo lá fora, aquilo que é fora da porta da igreja, fora dos ensinamentos de Jesus Cristo, é atrativo. Em nenhum momento a gente diz que o pecado, ele não é prazeroso. Ele é prazeroso. E então todos nós desejamos ele, todos nós queremos ele, mas precisa também desse uma fé corajosa, esse ato de coragem de renunciar a tudo isso, de renunciar a tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Entenda que esses corajosos hoje eles são a minoria. Antigamente era até um pouco mais fácil. Por quê? Porque a maioria era o que? Era de Deus. Mas não é, não sei quantos milhões de católicos no mundo, bilhões, não sei. Mas é de IBGE, gente, é só de assinar lá uma pesquisa e nada mais. Porque realmente aqueles que são católicos, né, que vivem o seu batismo, é uma minoria. É uma minoria. Por quê? Porque precisa viver os mandamentos, precisa viver moralmente. E fala que católico hoje, que vive moralmente correto, não vive. Vemos apenas uma depravação. E aí é uma minoria. Então, e eu estava refletindo esses dias, né? Em que sentido? Antigamente, quando existia uma roda de homens não falavam de coisas depravadas, não. Os homens, eles eram sérios, né? E aí depois, se surgisse um outro homem que chegasse assim com uma conversinha meio torta, ele era considerado como o quê? Como um moleque. Um rapaz, o que é isso? Que conversa é essa sua? Que torta é essa? Hoje não. Se chega um cara sério, que respeita os valores, assim, que cara quadrado, que cara maluco, cara careta é esse? Sai daqui. Então a gente precisa dessa fé corajosa, de ser o quê? De ser um homem moralmente correto, um homem que realmente vive os princípios de Deus, não os princípios do mundo, porque o princípio do mundo hoje é o contrário.
O princípio do mundo hoje é tornar essa pessoa desvalorizada. Não fala que é tornar a pessoa valorizada, mas não. É desvalorização da pessoa, do ser humano. E estão querendo desvalorizar tanto o ser humano que querem que nós começamos a acreditar que nós não vamos ter mais dinheiro, não. Né? Se vocês não viram, tem uma frase, uma fala do, acho que é o filho do presidente da Argentina, que ele fala assim: eu acho um absurdo as pessoas me perguntarem com quem eu estou. Não, um dia eu estou com um homem, outro dia eu estou com uma mulher, normal. Essa é a frase. E é isso que querem que nós acreditemos. Né? É isso que quer que seus filhos acreditem. Né? Então nós precisamos de uma fé corajosa para barrarmos isso que o mundo quer nos colocar. E não nós começamos a andar conforme o mundo anda. E uma fé luminosa. O que é uma fé luminosa? Justamente para iluminar essas trevas que vêm avançando. A Virgem Santíssima foi aquela luz que permaneceu em meio a toda a escuridão quando Jesus Cristo estava lá sendo morto e ressuscitado. Né? Enquanto no coração de todo mundo se apagou a luz da fé, permaneceu no coração da Santíssima Virgem, que aí depois foi iluminando de coração em coração. Então, eu e você, nós precisamos dessa fé da Santíssima Virgem para a gente ir iluminando as trevas deste mundo. As pessoas só vão começar a mudar, o mundo só vai começar a ser transformado quando essa luz que está em nós, ela ser maior do que as trevas onde a gente está. Não é? Se você pegar uma lanterna, e se você tampar com sua mão assim, ninguém vai ver a luz. A luz está lá dentro, mas a escuridão por conta da sua mão foi tão forte que está tampando a luz, você não está enxergando ela. Ou então, você pode ver essa luz mais pequenininha, igual você vê um vagabundo na noite, né? Um pontinho de luz de longe. A nossa fé não pode ser assim. A nossa fé tem que ser uma luz que realmente ilumina as trevas. E aonde a gente está, tem que ser essa luz que ilumina as trevas dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho e hoje, infelizmente, dentro da nossa igreja. Aonde nós participamos, nós precisamos ser essa luz. Porque, como eu dizia, nessa questão desse relativismo de querer achar que ninguém é mais nada, está também nesse relativismo de que nada também é pecado. Está assim hoje, né? Daqui uns dias vai querer fazer que a gente acredite que não tem pecado, né? Igual ensina também que hoje não existe mais inferno. E para cima e para baixo, se ensina, né? Quase houve um princípio de confusão aqui perto da gente, eu não vou citar um lugar, né? Onde uma pessoa importante, eu não vou também ficar citando, né? Falou uma heresia, sabe? E aí uma outra pessoa importante no mesmo lugar teve que falar, né, que não é assim, não, gente, cuidado, tem que falar um tipo de coisa assim, você não acredita não. Graças a Deus eu até esqueci o que era. Né? Mas aconteceu, foi esses dias atrás. Esse relativismo que está entrando, e nós precisamos ser essa luz. Como é que é essa luz? Essa luz é aquela que vive e que ensina. Não é uma luz que chega e expõe, porque a gente começa a achar que, né, nós somos agora detentores da verdade, e aí a gente começa a expor. Vem cá, Júnior, aqui na frente, ó, você está errado, você fez isso. Não é assim. A luz é diferente. Amém? Amém. A terceira coisa. A graça do puro amor. O que é a graça do puro amor? Alivia o nosso coração do escrúpulo, né? O que é isso? Escrupuloso, né? O que é? Só para dar a definição primeiro. Estado, né, de
hesitação da consciência, dúvida ou inquietação espiritual. A gente precisa ter cuidado com isso, né? Porque, não vou adentrar muito, olha que engraçado, eu estou estudando um livro, ele fala assim, a legítima interpretação da Bíblia, né? Excelente. E aí, eu comecei a ler esse livro, e aí, lendo esse livro, eu comecei a fazer um outro curso de Paulo Policarpo. E os dois chegou no mesmo tempo. Qual que é o tema? Martinho Lutero. E aí a gente vai entender, quando a gente lê esse livro, e a gente vê esse curso, que Martinho Lutero, ele não quis reformar a igreja. Ele não quis. Eu não vou adentrar muito, né? Ele tinha um pequeno probleminha, né? Ele era escrupuloso. Ele tinha um pequeno probleminha. Ele ficava nessa hesitação moral aqui, como diz a definição, uma dúvida, uma inquietação espiritual. Porque ele confessava e ele ainda achava que ele estava errado, que ele estava em pecado, que ele estava impuro. E então ele se desesperava, ele achava que ele não ia ser salvo. Aí, para poder saciar, né, para poder resolver os problemas psíquicos dele, o que ele fez? Não existe esse tipo de pecado, né? O homem é salvo somente pela fé. Só precisa acreditar em Jesus, acreditou em Jesus, acabou. Pronto, estou salvo. Pronto, o problema que eu tinha na cabeça, resolvi. Eu fui meu psicólogo, já fiz minha terapia, e pronto, resolvi o problema. E assim nasceu, né? Não vou adentrar, o povo estava vindo, daqui a pouco eles vão começar a vir falar alguma coisa comigo, aí eles vão ter que levar uma surra de Bíblia, né? E a gente, através, né, dos efeitos da consagração, a Santíssima Virgem, ela alivia o vosso coração do escuro. O que é? Nós não caímos mais no escuro. E fala assim, meu Deus do céu, talvez algum de vocês já passou, porque muitas pessoas já vieram conversar comigo. Mas eu não sei o que acontece comigo, eu vou lá, confesso, depois quando eu saio da confissão, eu ainda me sinto culpado. Eu falei, por quê? O Pablo não falou que você, eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Falou, então por que você está assim, culpado? E ele ainda fala uma palavrinha assim, ó, eu te abençoo, teus pecados lembrados e não lembrados, confessados e não lembrados. Aí se você lembrou de alguma coisa quando você foi embora da sua casa, você vai falar na próxima confissão. Você não está em pecado, você já recebeu a absolução. Você só precisa lembrar dele na outra confissão. Pronto. Mas é porque não há mais o porquê não. A misericórdia de Deus é infinita. Quando o sacerdote levantou a mão sobre você, não era mais o sacerdote, não, era Jesus Cristo. Era o lado de Jesus aberto, lá derramando Santiago por você, lavando os seus pecados, te perdoando. Então não fica achando, não existe, não. Como eu vou dizer lá no início, não foi por mérito seu não. Quando você chegou lá, não foi por mérito seu não. Você pedir perdão não foi por mérito seu não. Você só precisa de uma coisinha, o arrependimento. Você estava arrependido? Tá, então pronto. Se você chegou lá arrependido, confessou os seus pecados e o Padre te deu a absolução, pronto, você foi perdoar os seus pecados. Então, não deixe, né, ser tomado por esse escudo, né? E o efeito da consagração à Santíssima Virgem é isso. Você tira essa inquietação do seu coração. Por quê? Porque você estando próximo dela, você está tão próximo de Jesus. Então, a sua alma é iluminada. E tendo essa alma iluminada pela graça do puro amor, a gente vive o quê? Os mandamentos de Deus. A gente vive os mandamentos de Deus. Porque, como eu ia dizendo, tudo é feito por amor. E quando você faz as coisas pelo amor, não é mais fardo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus mais do que todas as coisas, então não é um fardo. Não tomar seu santo tão em vão. Eu não vou ficar fazendo piadinha com o nome de Deus. Guardar domingos e festas. Honrar pai e mãe. Não tarás. Ficarás com muita castidade. Então, tudo isso é o que?
movido pelo amor. E a gente vai lá, ele se divide, o que é? É ofensas contra Deus e ofensas contra o próximo. Quando eu amo a Deus, e aí eu falei isso na outra aula, né? Quando a gente ama o outro, nós amamos por causa de Deus, não por causa do outro, né? Os esposos têm que entender que você tem que amar a sua esposa e a esposa amar o esposo e os filhos, não por eles, mas por Jesus Cristo. Não sei se eu falei isso na última aula, mas quando a gente ama a pessoa por ela, a gente não está amando verdadeiramente ela, a gente está pegado a ela, apenas um apego. Mas quando nós amamos ela por Jesus Cristo, nós amamos ela verdadeiramente, porque nós saímos de um amor natural para um amor sobrenatural, onde nós fazemos coisas que naturalmente nós não faríamos. E é por isso que quando a gente olha assim, se desfazendo tantas coisas, tantos relacionamentos, e recentemente a gente viu aí do de Sandy, né? Do menino lá, esqueci o nome, do Lucas, né? Por que se desfez? Porque amava um amor natural. O apego acabou. Aquela coisa, não tem mais, não existe. E a gente vai entender que o que, como diz o catecismo da Igreja Católica, o amor é sair de si, vai um contra o outro, né? O amor é renúncia, o amor é sacrifício, o amor é decisão, né? E a própria igreja ensina que o que? É indissolúvel. Então não existe isso. Não, é porque nós sentamos, sabe? Nós batemos o papo e dizemos que já deu, nós não dá mais, eu acho que chegou o limite, sabe? Aí nós já amiguinhos, não existe isso, gente. Então a manutenção do amor é o amor de Cristo, é o amor sobrenatural. E assim também nós vamos conseguir amar a Deus e viver os mandamentos. Não por esse amor nosso, não amar a Jesus Cristo como a gente ama hoje. Hoje a gente tem um amor a Jesus Cristo natural, não um amor sobrenatural. Por quê? Porque nós amamos Jesus pelos benefícios. Eu e você, nós amamos Jesus por quê? Porque eu quero o céu. Porque se eu não amar Jesus, eu não vou para o céu. Não quero ir para o inferno. O povo diz lá que é ruim, então não quero falar, né? Esse é o pensamento nosso. E nós precisamos pedir a graça de Deus para, através dos efeitos dessa consagração, amar a Jesus sobrenaturalmente, um amor sobrenatural, o amor que nós amamos Ele, por Ele, não por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas por Ele. Quarto efeito dessa consagração: a grande confiança em Deus e em Maria. Porque como eu ia dizendo, porque nós não nos aproximamos mais de Deus por nós mesmos, né? Então, uma grande confiança em Deus, quando nós vamos a esse encontro, né, de Deus, não é mais por nós, é por Ele, é por meio dela, é por esse amor, porque tudo entregou, por tudo nós entregamos a ela, essa grande confiança. Nós vamos entregar tudo à Santíssima Virgem. Igual a gente vê, né, a confiança das crianças pequenas, né? Tudo que seu filho tem na mão quando é pequenininho, ele entrega para você. Se você dá um brinquedinho para ele, a primeira coisa que ele faz, ele vai entregar para você. Não vai entregar para um estranho. Ele vai entregar para quem? Para quem ele confia. Vai devolver para ele, vai guardar, vai manter no lugar seguro. E da mesma forma, nós temos que entregar tudo para a Virgem Santíssima. E assim entregar também não só os nossos bens materiais, mas também os nossos bens espirituais, que é o quê? O nosso corpo, nossa alma. Nós precisamos entregar. Porque só ela vai saber cuidar bem para que possa ser entregue a Jesus Cristo. E por meio dela, a nossa confiança estando nela, não vai estar mais em nós. Porque nós desconfiamos até de nós mesmos, não é? Você desconfia de você muitas vezes? Mas será que eu estou contra? Se tratando da Santíssima Virgem, a gente não pensa assim. Ela vai dar conta, não é?
Como diz a oração, não houve nenhum filho que recorreu à voz que não foi atendido. Então isso é uma confiança nela, vai dar certo, pede Nossa Senhora e vai dar certo. Espera que eu vou apelar, você já vai até essa frase, eu vou apelar para Nossa Senhora. Né? Não é que Jesus está pirraçando aqui, né? Mas Jesus está teimoso, né? Está pirraçando. Espera que eu vou pedir a mãe dele, que eu quero ver se não vai dar certo. Né? Então, é essa confiança. O quinto efeito dessa consagração: a comunicação da alma e ao Espírito da Santíssima Virgem. O que é essa comunicação? Nós passamos a ser mais íntimos da Santíssima Virgem. Igual eu falava, eu acho que eu falei na última aula, não me lembro. Nas bodas de Caná. O que acontece nas bodas de Caná? Acabou o vinho. Quem está sabendo que o vinho acabou? Nossa Senhora. Mas por que Nossa Senhora está vendo que o vinho acabou? Porque Nossa Senhora, eu não vou contar aqui, porque também eu não sei se realmente é contar. Mas dizem que no apócrifo secreto da Santíssima Virgem, quando ela vai fazer a viagem para ir até Isabel, ela viaja com uma família. Não foi como São Joaquim e Santa Ana, ela é com essa família. E nesse trajeto, eles passam na casa dessa família. Eu não recordo saber assim não, é quase isso aí, viu? Porque tem muito tempo nesse livro. E aí parece que a mulher está grávida e a criança parece que estava dando problema lá, né? Eu acho que a criança estava morrendo. Só que a Virgem Maria, ela já estava com Jesus, gente. Porque o anjo falou assim, quando o anjo anunciou a ação do Altíssimo, ela já estava. Então, tanto que o livro fala até que parece que foi o primeiro milagre de Jesus, mas é tudo história, a gente não sabe realmente foi assim não. É só para alimentar mais nossa fé. E aí aconteceu esse milagre, deu tudo bem naquela casa lá, a criança foi curada. Aí dizem que a Virgem Maria está no casamento de quem? As bodas de Caná? Dessa criança. Dizem, estou falando que é, viu? Estou falando que é não. Porque não é nada de dogma de fé não, viu? É só para dar uma alimentar a nossa fé. E, então, ela era íntima, ela passou lá, quando a intercessão dela já estava lá, o negócio aconteceu. Um milagre aconteceu. Então ela tinha intimidade com a família. Ela tem intimidade com a família, ela falou com Jesus, ó, acabou. Como é que nós vamos deixar a festa do pessoal íntimo nosso aqui sem a felicidade, Como eu explicando, na Bíblia o vinho significa alegria, não é bebedeira, loucura, não, viu? Quando diz Maria pede Jesus para transformar água em vinho, não é porque o povo fica embriagado lá e louco da cabeça, não. É porque o vinho tem o significado da alegria. Então, é para a alegria da festa permanecer. Então, essa intimidade, essa comunicação da nossa alma com o Espírito da Santíssima Virgem nos leva a ter essa intimidade com ela. Dela saber que a nossa alma necessita. A sexta coisa: transformação da nossa alma em Maria, a imagem de Jesus Cristo. O tratado fala uma coisa tão bonita, que ele fala assim: a Virgem Maria é a forma de Deus. Lógico que Deus não tem forma, mas é a forma que nos forma a ser a imagem de Jesus Cristo. E o tratado cita assim: o que é mais fácil? O artesão começar a esculpir uma imagem do zero, ou ele usar uma forma para criar a outra imagem? Então, São Luís Maria Grimond de Montfort diz que Maria é a forma que nos forma a ser a imagem de Jesus Cristo. Então, o efeito dessa consagração é a santidade, sermos santos, sermos a imagem de Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus deu essa graça a nós através de sua mãe, para ela nos formar a imagem de Jesus Cristo, para que eu e você, nós nos configuremos a Jesus Cristo, como diz lá em Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o que é essa imagem e semelhança? É o amor, é amar, é o som do bem. Então, é sermos